gente, o assunto do nosso canal hoje é uma moléculazinha que eu acho que todo mundo conhece, mas se não conhece, devia conhecer, que é o sabão. Primeiro, o sabão ele já é conhecido há milênios, porque ele é feito a partir de uma reação teoricamente muito simples. Como é que se faz sabão? Gordura mais soda cáustica. À época ninguém tinha noção que era soda cáustica, mas se encontram esses elementos, sódio, potássio, nas cinzas. Então se misturava gordura, muitas vezes animal, com cinzas e se conseguia uma espécie de sabão. Isso vários mil anos antes de Cristo. Hoje a gente sabe que na produção do sabão nós temos uma reação chamada saponificação, que é autoexplicativa, né? Saponificação é a formação do sabão. Como é que ocorre essa reação? Eu tenho um triglicerídeo, que é um triéster, uma gordura, vamos colocar ele aqui e vocês vão perceber. Triéster, éster, éster e éster. E vai reagir com uma base forte, NaOH ou KOH. Normalmente é NaOH. E essa reação, que a gente também pode chamar de uma hidrólise alcalina, vai resultar no sabão, que é um sal orgânico, e na glicerina, que é o propanotriol, glicerina ou glicerol, né? Então, os resultados da reação de saponificação são o sabão, que é um sal orgânico, que vocês podem ver aqui bem grande, e a glicerina, o glicerol. O que é que vocês precisam notar nessa estrutura do sabão? Ele tem uma grande parte que é apolar, a gente vai dizer que o rabo dele é apolar, e ele tem essa cabeça que é polar. Então ele tem uma parte apolar e uma parte polar. Percebam que o sabão ele é um sal, ele é um composto iônico, ele é feito a partir de um metal, que nesse caso desse exemplo da gente é o sódio, e uma parte que é feita de não metais, que é basicamente carbono e hidrogênio, né? Tem esses dois oxigênios da carboxila e o resto carbonos e hidrogênios, basicamente. Então, isso é o nosso sabão, é um sal orgânico. Todos os sais de sódio ou da família 1A são sais solúveis. Então, se eu colocar na água, o sabão ele vai se dissolver. Mas qual é a peculiaridade e a particularidade do sabão? Como ele tem uma parte polar e uma parte apolar, ele é capaz de se dissolver em solventes polares e em solventes apolares. A gente diz que essa molécula ela é anfifílica ou ela é anfipática. Se eu pegar o sabão e eu colocar na água, o que é que se espera? Que a cabeça do sabão, essa região polar, entre na água e o rabo fique fora da água, conforme a gente vê nessa figura, cabeça dentro, rabo fora. Se eu colocar uma quantidade boa de sabão, eu vou ter os rabos do sabão cobrindo praticamente toda a superfície. Observe que coisa legal. A cabeça do sabão entra dentro da água e fica entre as moléculas de água, afastando um pouco as moléculas de água na superfície. É aí que surge a história de dizer que ele é um tensoativo, que ele quebra a tensão superficial, justamente por causa dessa posição que ele está ocupando. Gente, vamos lembrar de uma questão que apareceu no Enem, mas antes de lembrar dessa questão, eu queria fazer um experimentozinho com vocês para comprovar essa história de que a cabeça fica dentro e o rabo fica fora. Vamos passar para o experimento, vamos dar uma olhada. Bom, gente, então bora ver aquela experiência bem simples que eu estava comentando com vocês. E para fazê-la, a gente vai fazer o seguinte: a água que tem aqui dentro, orégano, que está aqui, ó, e sabão em pó que a gente tem bem aqui. Então vamos observar o que é que vai acontecer com o sabão. Na hora que eu colocar o sabão dentro da água, a parte polar entra, a parte apolar fica fora, e à medida que o sabão vai se dissolvendo, vocês vão ver o que é que vai acontecer. Vamos pegar e olhar aqui para a gente observar a situação, ó. Coloca a água, obviamente, normalmente com mais cuidado do que o que eu coloquei, mas não tem problema. Coloca o orégano numa quantidade razoável para que a gente possa ver bem o processo, né? Tá aí o orégano, agora a água já tá bem temperadinha, gostosa. E pega o sabão em pó. Vocês podem ver aqui, ó, sabão em pó. E eu vou colocar aqui no meio. Quando eu começar a colocar, ó, você percebe que o orégano vai abrindo. Como se fosse assim uma coisa meio mágica, mas na verdade o que é que acontece? A parte polar se dissolve e a apolar fica fora. À medida que ele vai se dissolvendo, vai abrindo, e o rabo do sabão que está fora vai empurrando o orégano. Então acontece isso.
A gente vai fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa com o detergente. E vocês vão ver como essas substâncias têm propriedades semelhantes. Tem essa parte polar e essa parte apolar. Parte essa polar que fica dentro e a polar que fica fora. Cabeça dentro, rabo fora. A mesma coisa o tempo todo. Vamos nessa. Bom, gente, então a mesma coisa, só que agora com o detergente, ó. Vocês têm aqui o detergentezinho em líquido, todo mundo tem um em casa. A água de novo, né? E o velho e bom orégano. Vamos passar aqui para o nosso pratinho e ver aqui a mesma coisa, ó. Coloca a água na boa, despeja o orégano bem aqui, que vê bem, ele se espalha, tá aí, e coloca o detergente, ó, no centro também para o efeito ser mais claro. Vê que abre na hora, inclusive abre bem rápido, né? Então, mesma coisa, a parte polar fica dentro e a apolar fica fora. Na hora que começa a se dissolver, ele abre. Na boa? Então, vocês conseguem perceber que essa substância ela tem esse caráter anfifílico, polar e apolar. A gente diz que é anfipático. A gente pode dizer também que é um surfactante, um tensoativo, né? Ele quebra a tensão superficial, além de ser um emulsificante, capaz de misturar substâncias polares e apolares. Beleza? Então, vamos voltar. Bom, depois de ver esse experimento, o que é que vocês perceberam? Que o orégano ele se afastou. E na hora que esse orégano se afasta, a gente percebe bem que a cabeça do sabão fica dentro, o rabo fica fora, o sabão vai se espalhando e afastando o orégano. É uma experiência simples, fácil, tranquila para você fazer e dá até para ganhar um dinheirinho aí mexendo com algumas coisas nessa experiência. Agora, bora pegar a questão do Enem, vamos para a lousa digital e dar uma olhadinha na questão do Enem para vocês verem como era bacana. Vamos nessa? Bom, gente, como a gente combinou, ó, Enem 2016. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com as substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por ele dá a cadeia longa e aqui a parte polar, beleza, que ele representou por uma bolinha. Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por: se esse rabinho aqui é apolar e a cabeça é polar, o rabo não pode estar dentro da água, então essa estrutura está fora. Gente, o rabo aqui está tocando na água e a parte apolar está longe da água, então está fora. Aqui, ó, a parte polar está dentro da água e a apolar está fora. Esse é o item correto. Aí já não tem dúvida, a gente já acerta aqui, ó, letra C. Mas vamos dar uma olhada nos outros. Aqui está todo dentro da água, não pode, e aqui também está todo dentro da água. Então só dava esse aqui, 2016, questão super bacana. Vamos para a seguinte. Se vocês olharem essa daqui, ó, para lavar e refrescar o ambiente que estava a 40, uma pessoa resolveu jogar água sobre um piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado. A molhabilidade da superfície foi melhorada em função da... Gente, o que acontece aí é uma coisa mais ou menos assim. Se você jogar água, imagine que eu tenho aqui uma superfície e eu jogo água. Se a água ela cair de uma certa distância, aqui uma gotinha, tá meio feia, mas se ela cair, na hora que ela atinge, ela se espalha. Mas vocês lembram que as moléculas da superfície, elas vão ser todas puxadas para dentro, que é a velha tensão superficial. Eu puxo a superfície, que vocês estão vendo aqui, ó, a superfície vai ser puxada pelas moléculas que estão aqui dentro. Então, qual é a tendência dessa gota? A tendência dessa gota, naturalmente, é que ela vai fechar. Então, quando eu olhar a superfície, ela vai ter diminuído. Tende ao formato esférico. Beleza. Isso por causa da tensão superficial. Agora, se eu coloco detergente dentro dessa gota aqui, ó, se eu taco o detergente aí, o que é que vai acontecer? Quando você taca o detergente, você quebra a tensão. Então, você não deixa haver essa diminuição. Faz é espalhar essa gota. Então, por que a molhabilidade aumenta? Porque quando eu boto detergente aqui
em vez de eu ter essas moléculas puxando para cá, o detergente ele quebra essa tensão. Então a gota faz é se espalhar. Então o que acontece quando eu boto detergente é que eu quebro a tensão superficial. Está aqui o esquema. A tensão superficial da água ter sido reduzida pela presença do detergente. De boa. Ainda tem uma outra que a gente pode dar uma olhada. Ó. Enem 2014. Vamos analisar essa. O que é que ele diz? A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão, disse aqui que era um sabão, depende de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos. A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é... Gente, se tem que ser polar e apolar, de cara, a gente elimina a letra E. Vocês estão vendo que só tem carbonos, hidrogênios, tem um oxigêniozinho aqui perdido aqui no meio, mas essa estrutura aqui, ela tem um caráter apolar muito intenso. Vocês estão vendo que essa estrutura também, ó, só carbonos e hidrogênios. Então, letra A e letra E estão fora. Aqui é um ácido carboxílico, mas é um ácido pequeno. A gente lembra que para formar um sabão, que é o que ele está pedindo aí, quando você pensa num sabão, eu tenho um ácido graxo mais NaOH ou KOH. E o ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa, pelo menos 10 carbonos. Normalmente a gente diz que mais de 12. O que é que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é longo, mas é um hidrocarboneto, não tem o sódio, não tem o potássio, só pode ser ou esse ou esse. Só que esse aqui é curtinho, ó, 1, 2, 3 carbonos, esse aqui são 17. Então, para ser sabão, só dá esse daqui. Vejam aí 3 questões resolvidas bem rapidinho e super simples. Vamos dar uma continuada aí? Valeu! Beleza. Eu queria mais algumas coisinhas. Eu ia dizer 2 coisas, mas eu nem sei quantas. Vamos dizer várias coisas sobre o sabão. Eu queria que vocês olhassem que ele é feito a partir de um ácido carboxílico. Os ácidos orgânicos, via de regra, eles são ácidos fracos. E uma base forte. Se é base forte e ácido fraco, predomina o caráter básico. Então, quando eu coloco um sabão em água, a gente vai ter um caráter básico. A gente tem que lembrar disso, é uma coisa importante. Outra coisa que eu queria que vocês dessem uma olhada na figura. Quando você pega e olha a parte que está dissolvida dentro da água, que tipo de atração é essa? Como vocês têm o COO- e a água, eu tenho uma interação do tipo íon dipolo. Então, beleza. Isso é quando eu coloco o sabão dentro da água pura. Agora, bora pegar a ação do sabão como emulsificante, como capaz de misturar o polar e o apolar, a água e o óleo. Vocês sabem que se eu colocar água e óleo, eu vou ter 2 fases. Agora, se eu colocar sabão, o que é que ele vai fazer? Ele vai ser capaz de dispersar o óleo dentro da água. Como a parte apolar gruda no óleo e a parte polar gruda na água, eu vou trazer o óleo para dentro da água. Eu agito e o óleo ele vai passar para dentro da água. Agora ele não passa inteiro, né? Não acontece de você pensar, tá ali o óleo em cima da água e de repente ele cai. Não. O sabão ele pega o óleo em pedacinhos, em gotículas e vai formando uma estrutura ao redor desse óleo que é uma micela. Ele envolve o óleo e ele é atraído pela água. Então eu vou ter micelas, esferas polares que o óleo fica dentro. Então eu vou ter gotículas de óleo dissolvidas, dispersas dentro da água. É melhor o termo dispersa do que dissolvido. Eles estão lá dispersos. Se usa muito esse artifício, por exemplo, quando nós temos um derramamento de petróleo no mar. Vocês sabem que o petróleo ele fica na superfície e ali ele impede penetração de luz, ele impede a penetração de oxigênio. E aí eu tenho como uma das maneiras de me livrar disso daí, jogar detergente para que você tenha uma dispersão do petróleo no mar. É uma solução maravilhosa? Não. Mas derramou petróleo no mar não tem nenhuma solução excelente. É uma solução viável, mas que não é uma coisa espetacular. Vamos só voltar um pouquinho, vamos dar uma olhada nessa micela. Quando vocês olham para essa micela, a gente claramente tem 2 regiões nessa micela, que são a região
que na verdade você tem essa regiãozinha dentro da micela, que vocês podem acompanhar, que é o rabo do sabão com o óleo. Essa região ela é apolar com apolar. Eu tenho forças do tipo de polo induzido, né? Forças de London. E fora da micela eu tenho uma atração entre o carboxilato, esse CO- e a água. Aí nesse caso aí, o que é que nós temos? Íon de polo. Depois, gente, vale demais a pena para quem ainda não viu, dar uma voltada aí nos vídeos do nosso canal e ver o vídeo de forças intermoleculares para entender bem essas atrações. É uma coisa muito importante para qualquer prova que vocês forem fazer. Vale a pena voltar e dar uma olhada. Então, essa micela é uma estrutura super conhecida e que é o que a gente chama de emulsificante. Você é capaz de dissolver uma substância apolar dentro de uma polar. Esse daí é o lance do sabão, essa é a situação do sabão. Lembrem que ele também pode ser chamado de surfactante, e o detergente, ele é bem parecido com o sabão. Mais na frente a gente faz um videozinho que diferencia o detergente do sabão. Mas por enquanto, vamos ficar com isso daí. E um abraço grande, valeu demais, até o próximo vídeo.